Olá, aqui é o Vicente Scopacasa. Estamos aqui para falar de mais um assunto muito interessante da iluminação, um assunto muito atual, que é luz e saúde humana, né? A relação da saúde humana com a iluminação. Então, nessa apresentação, nós vamos ver basicamente a luz, entender a luz não só sob o aspecto visual, mas o aspecto psicológico e o aspecto fisiológico da luz, né? Nós vamos também ver a importância da luz na regulagem do nosso biorritmo, né? Do nosso relógio biológico. O aspecto, bom, fora, né, o visual, o aspecto fisiológico e psicológico da luz, esse vai ser o foco. Relacionar com emoções, relacionar com bem-estar de forma geral. A alternância da temperatura de cor, então, mais precisamente, falar sobre o dinamismo da luz, né, a variação e o controle do espectro da luz. E, no final, falarmos um pouco mais da tendência de nós encararmos no projeto de iluminação, ao invés da iluminância horizontal, a iluminância vertical. Muito bom. Bom, como nós sabemos, a luz é energia, né? A luz é uma onda eletromagnética e que, de certa forma, sensibiliza o nosso sistema visual e nós conseguimos enxergar numa pequena faixa do espectro eletromagnético. Mas, e se ela é uma energia, ela, de alguma forma, interage não só com os seres humanos, mas com todos os seres vivos na Terra, né? Plantas, animais, vírus, bactérias, tudo. Quer dizer, ou seja, a luz, ela influencia, ela, de certa forma, interage com todos os seres vivos do planeta. Então, isso é muito importante que nós tenhamos bem isso, né? Porque não é só o aspecto visual, né? Ela é energia, ela está interagindo conosco. E nós, seres humanos, mais precisamente falando, nós temos necessidades de luz durante a nossa vida ou durante o nosso dia, né? Falando de uma forma mais reduzida. Então, durante o dia nós temos necessidades diferentes de luz. Ou seja, a luz certa na hora certa. Tomando como base o Sol ele não tem um espectro fixo durante todo o dia. O espectro do Sol é variável. E outra coisa, dependendo também das estações do ano, dependendo do posicionamento que você está no globo terrestre, dependendo de uma série de fatores, se está chovendo, se está nublado, o espectro do Sol ele varia durante o dia. Então, esse dinamismo é muito importante para o ser humano, que cada vez mais nós estamos, vamos dizer assim, confinados, né? Nós passamos grande parte do nosso dia indoor. Então, é muito importante que esse dinamismo da luz solar seja, de certa forma, transformado e utilizado e gerado pela luz elétrica que está nos iluminando nesses ambientes mais fechados. Então, isso passa pela adaptação da luz solar à luz elétrica. E, com isso tudo, qual é a finalidade principal? É o controle do nosso relógio biológico. Como vários estudos hoje, várias pesquisas realizadas no mundo, inclusive aqui algumas no Brasil também, né, falam pelo controle da luz, a influência da luz no nosso controle. Então, tem algumas aplicações clássicas, obviamente eu não vou citar todas, mas são duas aplicações clássicas que eu gostaria de enfatizar. A primeira é a utilização de luz dinâmica, e que, de certa forma, vamos chamar, entre aspas, né, de luz circadiana, se é que nós podemos usar esse termo, que são os hospitais. Principalmente em UTIs, onde praticamente a utilização de luz solar é quase que zero, né, em muitos casos. Então, os pacientes ficam internados e são iluminados por luz elétrica. Então, a luz dinâmica e a luz, como eu falei no começo, a luz certa na hora certa, pode ajudar em muito os pacientes, inclusive em vários casos onde reporta-se uma diminuição considerável do tempo de internação.
Por quê? Por causa do conforto e vamos dizer, da sincronia da luz com o relógio biológico das pessoas. Isso faz com que elas se sintam melhores, né, durante a internação, e isso ajuda no tempo de internação. E também conforto para os profissionais que trabalham nesses ambientes, né? Então, isso também é muito importante. Então, um outro exemplo que eu também costumo, que eu acho que é muito interessante essa sincronia, são escolas, né? Vamos imaginar a situação onde você tem crianças de 8, 9, 10 anos chegando na escola às 7h30 da manhã, assim como, na verdade, um verdadeiro bando de zumbis, né? Eles ainda estão dormindo. Então, uma vez dentro da sala de aula, você pode aplicar uma luz com alta intensidade e com uma temperatura de cor, com espectro, né, com componentes mais frios, que resultaria numa temperatura de cor mais fria. Então, para isso, para acordar as crianças, e com certeza você vai acordar. E depois, através de uma programação, esse ambiente pode retornar para uma temperatura de cor mais neutra ou mais branca, né, com espectro, com composição de mais luz vermelha e âmbar, e isso faz com que, de alguma forma, as crianças se sintam bem, já acordadas e continuem a assimilar. Um fator importante muita gente acha que a temperatura de cor muito fria, ela promove alerta, né, e não necessariamente. Quando você dá uma carga muito fria, o retorno é imediato, porém, ao longo do dia, você não necessariamente precisa usar espectro de luz muito frio para que as pessoas tenham atenção e produtividade, né? Bom, uma coisa importante, já que nós estamos falando de saúde humana, é como é que nós sabemos, né? Como é que nós vamos projetar a luz para que tenha essas características que o corpo precisa para alerta, para descanso. Hoje são duas métricas utilizadas no mundo, uma mais na América do Norte, que é o CS, é o Circadian Stimulus, e uma outra mais europeia, se podemos falar assim, que é o EML, o Equivalent Melanopic Lux, que é um padrão que a UEL está utilizando. Isso é uma questão de escolha, eles têm algumas diferenças, essas métricas, mas eu diria que você pode optar por uma e por outra. O que funciona nisso? Você tem que ter o espectro da luz, né? O fabricante da fonte de luz tem que te providenciar o espectro da luz, que é nada mais do que uma tabela Excel onde você tem todos os comprimentos de onda visíveis e qual é a energia para cada comprimento de onda. Com essa informação, você acessa as ferramentas tanto do CS quanto do EML, e lá ele vai te dar quais são os parâmetros, se aquela luz está ideal ou não, né? Então, você pode buscar, através do espectro da luz que você pretende usar no ambiente, se ele atende tanto o CS como o EML. Então, isso requer uma adaptação, requer um conhecimento maior, que nós, obviamente, não vamos apresentar aqui em função do tempo, isso daria uma aula, né? Um curso, na verdade, mas são os dois parâmetros que nós sugerimos que sejam observados, tá? Então, obviamente, para isso tem que ter uma luz dinâmica, porque, por exemplo, o CS, ele fala, o valor do CS durante o dia tem que ser 0,6, que é o resultado do espectro dentro da ferramenta deles. Então, se a sua fonte de luz atende 0,6, ela pode ser usada durante o dia. Porém, ao entardecer, esse fator muda para 0,3, 0,2. Então, a sua fonte de luz ela tem que ser dinâmica, né? Então, lá no final do dia, ela tem que se adaptar a então, ela tem que mudar o espectro. Então, nós estamos falando aqui, basicamente, de luz dinâmica, né? Então, o desenvolvimento dessa luz, ela tem que ser, de certa forma, feito para atender ou para, de certa forma, encontrar, né, esses fatores, essas métricas de medição de luz circadiana. Falando então sobre, já que estamos falando de saúde humana, então, e nós vimos no começo que o aspecto visual é só uma parte da iluminação, nós vamos aqui também abordar o aspecto biológico e o aspecto emocional.
ou seja, o aspecto fisiológico e o aspecto psicológico da luz, né? Como é que nós vamos ver isso? Primeiro, o visual. O que é importante no aspecto visual? Primeiro, é a iluminância, né? Você tem que ter uma determinada iluminância no ambiente que você está projetando, ou que você está, de certa forma, convivendo, né? Então, falamos basicamente de distribuição da luz num determinado ambiente. Então, isso tem a ver com a iluminância e tem a ver também com a uniformidade dessa distribuição. Então, isso normalmente é regido por normas, né? Na grande maioria dos casos, não residencial aqui no Brasil não, mas aplicações comerciais e tal, se utilizam normas, né? Reflectância, o que é? Como nós enxergamos por reflexão, então é muito importante que nós tenhamos conhecimento do espectro de reflectância, se ele é difuso, se a luz é difusa, se a luz é direta e tudo mais, porque isso também tem a ver com a forma do objeto, né? Não só apreciar a cor, que é o próximo item, né? A temperatura de cor, a reprodução de cor, mas também a forma do objeto. Então, são aspectos visuais. E o efeito de flicker e o efeito também que é um aspecto visual, mas que também tem influência no aspecto tanto emocional como fisiológico, né? E, obviamente, se o projeto prevê, seja possível, a contribuição da luz solar. Então, também é mais um aspecto visual importante, se o projeto pode contar com a luz solar. Nem todos os projetos, na verdade, conseguem contar com isso. Passando para o aspecto biológico, né, fisiológico, da influência da luz, então aí sim, aí está a regulagem do relógio biológico, que nós acabamos de falar alguns slides atrás. Isso tem a ver com a produtividade e com o descanso das pessoas, então a luz é importante nesse sentido. O desempenho cognitivo, né? A luz certa para que você consiga executar uma tarefa com precisão. Então, isso tem a ver também com o espectro da luz, né? Com as características da luz. Que ela te dê a quantidade de alerta que você precisa para realizar uma função e que também ela te provoque o melhor sono à noite. Então, você usar a luz certa, no espectro certo, na hora certa e na dose certa, durante o dia ou durante a noite. E falando sobre o espectro emocional, aí sim está mais relacionado ao prazer do indivíduo, né, dentro de uma determinada instalação luminosa. Então, é o bem-estar das pessoas, né? Você se sente bem em alguns ambientes e você também se sente mal. Tem alguns ambientes que você quer sair daquele ambiente o mais rápido possível e às vezes não sabe por quê. Porque você não está confortável naquele ambiente, não está seguro de alguma forma. E isso tem muito a ver com a iluminação, né? Porque ambientes que a iluminação não é adequada, as pessoas não necessariamente se sentem seguras ou não se sentem confortáveis, né? Então, o nível, né, a iluminância e a temperatura de cor tem muito a ver com essa sensação também, né? Porque elas podem ou não promover uma sensação, né, uma satisfação das pessoas. Idade, sexo, raça, isso também é importante, porque as pessoas percebem a iluminação diferente. Mulheres percebem a iluminação diferentemente de homens, idosos percebem a iluminação diferentemente de jovens. Então, a ocupação ela pode ser feita por várias pessoas, várias idades, então é muito importante que todas essas pessoas se sintam bem. Se o projeto é para uma determinada, sei lá, cultura, né, ou idade, aí sim, mais fácil ainda, mas se você não tem ideia de que tipo de pessoas que vão ocupar aquele espaço, então a temperatura de cor, o nível, a iluminância, esses são fatores importantes para que todos se sintam bem. E é isso. Por hoje é só.
terminamos esse assunto e até a próxima.